Caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e já te peço para se inscrever em nosso canal, que é um canal que nós partilhamos a palavra, entre outros temas relevantes da atualidade. O evangelho de hoje, da homilia dominical, 19º domingo do tempo comum, hoje 9 de agosto, está em Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 33. O clássico tema de Jesus anda por cima do mar. Eu já fiz um comentário sobre esse texto aqui no nosso canal, mas eu faço questão, de forma mais objetiva. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui em cima e você pode procurar uma coisa mais estendida. Obrigado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, ali estava só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos e caríssimos, o tema desta homilia é Nolite timere. Não temas. Sou eu, disse Jesus. Dentro dessa prerrogativa, essa prescrição de um comportamento da providência, nós observamos Jesus orando. Jesus, que é Deus encarnado, fazendo o exercício próprio do cristianismo. Dentro da tradição judaico-cristã, é natural dessas tradições a vida em oração. E Jesus, mesmo sendo Deus revelado, como exemplo por nós, tirava momentos de oração. Nos seus momentos de oração, Jesus ficou bastante tempo. Ele disse: pode ir com o barco, que eu vou ficar aqui orando só. É gostoso as preces em comunidade, um momento de oração em conjunto. Mais gostoso ainda é entrar no secreto. Nestes tempos de pandemia, que muitos de nós tivemos que ficar reclusos, em quarentena dentro de casa, sem frequentar nossas igrejas, nossas celebrações tão alegres, rever nossos irmãos tão queridos, mais maravilhoso foi a oportunidade que Deus nos deu para entrar no secreto. Nós e Ele e nós. E dentro dessa prerrogativa,
O barco já estava lá na frente. Quando Jesus resolve descer, ele vai caminhando por cima das águas. Alguém vê Jesus caminhando por cima das águas e começa a gritar um fantasma. Porque naquela época acreditava que as almas das pessoas que sofreram naufrágio aparecia para assombrar os marinheiros. Era um comportamento da época. Ou seja, os discípulos que já conhecem, que já são discípulos, que já estão com ele, que já viu ele operando, se perdem numa fantasia de um conto popular, ao invés de, pelos olhos da fé, acreditar no milagre. O mar aqui simboliza o mundo, o barco simboliza a igreja, os discípulos, a sua membresia. Jesus anda por cima do mar porque ele anda por cima do mundo. O mundo não pode detê-lo. E é engraçado que as pessoas dentro do barco, na igreja, aqui no contexto, não conseguem compreender o milagre que Jesus opera bem à frente dos seus olhos. E faz o desafio. Se és tu, manda eu ir ter contigo, andar sobre as águas. Eu até gosto dessa prerrogativa, porque Pedro não é aquele cristão que apenas se contenta em assistir. Ele quer participar do milagre. Diferente de Moisés no Antigo Testamento, que se contenta em contemplar a sarça que ardia e não se consumia, Pedro não se contenta em ver. Se o Senhor anda sobre as águas, me dá poder para andar contigo. E muitas das vezes a gente fica esperando uma resposta profunda de Deus, e a resposta é tão simples. Vem. Ai, o meu sonho era ser usado na casa do Senhor, ser um instrumento para a igreja santa do Senhor. Vem. Quem deseja as coisas do alto não pode estar desejando na carne. Porque a carne pede as coisas carnais, mas o Espírito de Deus é que pede em nós coisas espirituais. Já é o Senhor te chamando. E Pedro vem. Enquanto ele está olhando para Jesus, tudo bem. O problema é quando ele olha para o vento. Muitos de nós somos assim. Quando a gente está olhando para Jesus, nós somos firmes, somos fortes, somos guerreiros, somos valentes. Mas uma dessa hora a gente para e olha para a luta. E o nosso barquinho parece que vai afundar. Nossa vida parece que vai afundar. Minha irmã, meu irmão, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que está a nossa vitória. É nele que está o nosso auxílio, o nosso escape. A nossa vida está nele. Devemos olhar para ele. E no momento que Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento, para as adversidades, ele começa a afundar. Claro, é Jesus que nos mantém. É Jesus que nos sustenta. Se a gente tira o olhar de Jesus, como poderíamos permanecer de pé? Ele está conosco, mas é necessário que nós olhemos para Ele. Fala de comunhão. Mais do que a presença, é comunhão. Jesus estende a mão para Pedro, porque não é Pedro que estende a mão para Jesus, é sempre a gente que recebe as mãos de Jesus estendidas para nós. Ei! Homem de pouca fé, por que você duvidou? Levanta ele e traz de volta para o barco. Porque é sempre assim que Jesus faz. Jesus sempre nos traz para dentro da igreja. Tem umas pessoas por aí, não, você crente em casa, você cristão na minha casa, não vou frequentar mais a igreja, não. Não. Não tem compromisso com a Escritura esse tipo de pensamento. Jesus sempre nos traz para dentro da igreja. E ele te convida a vir para dentro da igreja. Ah, mas nós não podemos frequentar a igreja, está em época de quarentena, a minha cidade está toda fechada. A igreja somos nós. Podemos não estar reunidos, mas nós estamos unidos num só pensamento, numa só fé,
num só Senhor, numa só esperança. Jesus entra no barco, porque quando ele entra no recinto, ele resolve tudo. Acalma o vento, acalma a tempestade, e quem está dentro do recinto só tem uma coisa para dizer: esse é o Filho de Deus. É de dentro da igreja que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Que o Filho de Deus possa entrar na sua vida. Que o Filho de Deus possa entrar na sua história e provocar mudanças, acalmando o vento, repreendendo as tempestades. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.